Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades lá no livro de atividades complementares. Abra na página 9. Na atividade 3, vamos ter lá várias frações, uma barrinha embaixo. Então, ele quer que você pinte cada fração de uma cor diferente. E a cor que você utilizar na fração, você vai pintar da mesma cor com a bolinha lá no número decimal correspondente. Por exemplo, esse daqui, que tem 30 décimos, né? A fração 30 décimos, você vai pintar da mesma cor a bolinha que tem o número correspondente a essa fração aqui, que vai ser essa. Então, você vai pintar aqui, ó, da mesma forma. Se aqui você pintou de vermelho, o número decimal correspondente a ele, você também irá pintar de vermelho. Outro exemplo, você tem essa fração aqui, 5 décimos. Então, você pintou esse aqui de rosa, então você vai pintar a fração o número decimal correspondente a essa fração da mesma cor. Você pintou aqui de rosa, pinte também aqui de rosa. Da mesma forma vão ser os outros. Você pintou de roxo aqui, vai procurar qual deles representa essa fração e pinta da mesma cor. Embaixo vai ter um retângulo, onde você irá colocar os números, né, que representam as partes inteiras. São aqueles números que tem o número à frente da vírgula. Ó, nós temos esse aqui que tem o número 1, tá? Esse aqui, tá? O número 2. Então, você irá fazer a fração correspondente a esses números decimais. Então, 1,0, a fração correspondente é o 10 em cima, o numerador 10 e o denominador 10. Então, como vai ser esse aqui? Aí você vai e coloca aqui. Vai botar o que em cima? Vai botar o 20 e embaixo vai colocar o número 10. Tá certo? E assim por diante. Na página 9, lá na atividade 4, você irá contar quanto de dinheiro tem ali. Vai colocar o valor, por exemplo, lá em Lúcia. Lúcia tem quanto? Tem R$ 7,25. Aí você coloca lá na linha o valor em dinheiro e depois representa em forma de fração. Então, você vai pegar esse número completo, vai colocar em cima sem a vírgula e embaixo você vai representar. Se tiver uma casa após a vírgula, embaixo vai ser o 10. Como aqui após a vírgula tem 2 algarismos, então é o número 100. Se tivesse 3 algarismos, seria 1000. E assim por diante. Na página 10, a atividade 1, você vai pensar assim. Um dado, né? Em um dado temos 6 lados, né? Então, um lado do dado tem o número 1, o outro tem o 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Aí ele quer saber qual a probabilidade de ocorrer um número ímpar. Então, daqui, quais são os números ímpares? Temos quem? Temos o número 1, número 3 e o número 5. Então, qual é a probabilidade de ocorrer um número ímpar? Quantos números ímpares apareceu aqui? Apareceu quantos? Apareceu 3. Então, a probabilidade de ocorrer é 3 números ímpares em 6 lados. Então, você vai marcar o X nesse. Então, da mesma forma, você irá fazer as outras, tá certo? Na atividade 2, ele pergunta assim, quais são os números primos dentro da caixa? Né? Então, é você imaginar a caixa, que tem vários números, tá? Esses números aqui. E você vai ter que saber quais são os números primos dentro dessa caixa. Então, o que acontece? Observe aí, são os azuis ou são os amarelos? Aí, veja aí qual é a quantidade de números primos nessa caixa, se são os azuis ou se são os amarelos, e marque o X aqui, tá certo? A quantidade de números primos vai ser o número que está na frente, tá certo? Na atividade
3. Você irá somar todas as varetas. Quantas varetas tem aí no total? Para responder a letra A. Na letra B, você vai representar em forma de fração, tá? A probabilidade de se retirar a vareta da cor correspondente que está em cada quadrado. Então, qual é a probabilidade de aparecer vareta preta? Então, olha lá na informação quantas varetas pretas tem. Tem somente uma. E qual é o total de varetas? Aí, 29. Aí, para responder o azul, você vai ter que saber quantas varetas tem azul. Aí, coloca o número de cima. E o número de baixo vai ser o total de varetas, tá certo? Então, nós temos 6 azuis e no total são 29. Então, da mesma forma, vou responder os outros. Observe a cor que ele está pedindo, veja quantas tem. E na parte de baixo, você vai colocar o total de varetas. Na atividade 4, você vai observar, tá? Aquela imagem. E observe aí, ó, que ele tem várias cores, né? Rosa, vermelho, azul, verde e assim por diante. Então, na letra A, eu vou responder a letra A parte rosa e a vermelha. As outras cores vocês façam da mesma forma. Observe que nessa imagem nós temos duas partes rosas. Duas partes rosa. E no total, nós temos quantos pedacinhos aqui? Nós temos 8 pedacinhos. Então, aqui você vai escrever assim: duas possibilidades em 8. O vermelho, temos quantos vermelhos aqui? Temos 2 vermelhos e o total nós temos o quanto? Temos 8. Então, da mesma forma vão ser as outras cores. Na letra B, ele quer que represente isso em forma de fração. Então, o número que fica aqui na frente vai ser o número que vai ficar em cima, o numerador. E o número que está aqui no final vai ser o denominador, vai ser o número de baixo. Então, vai ser 2/8 e no outro também vai ser 2/8. Então, da mesma forma, você faça as outras atividades. A atividade 5, ele quer que você escreva o quê? Né? As chances, né? Então, as chances dessa atividade aí vão ser as chances da pessoa são de 10 em 200, tá bom? A resposta vai ser essa. Na atividade 6, ele conta aí uma historinha, né? Que ele quer encontrar o número da casa da pessoa, só que ele esqueceu. Só que ele sabe que nesse número da casa tem o número 2, tem o 4, tem o 6, tem o 9. Agora, ele não sabe a ordem do número da casa da pessoa. Então, você tem que ver quais são as chances dele acertar esse número. Então, você vai fazer assim. Ele sabe que tem o número 2. Então, o número 2, imagine assim, se eu vou imaginar que a casa começa com o número 2. Então, se a casa começa com o número 2, eu posso dizer que o quê? O segundo número pode ser o 4, o 6 e o 9. Posso também dizer que pego esses números e troco a ordem dele. Ah, o número da casa também pode começar com 2, mas o segundo número não pode ser o 9, pode ser outro número. Aí eu vou e coloco outro número aqui. O 4 e depois, o número 9, ele não está no final, ele está aqui na terceira posição. Então, o 6 veio para o final. Qual é a outra chance? Ah, o número da casa também, ele pode começar com o número 2 e depois vem o número 9. O 9 não é no final não, nem é no meio. Ele está lá na segunda posição, é o segundo número, algarismo. Aí o 6, que estava aqui, eu já coloquei nessa parte, né? E que estava aqui, já coloquei no final. Aí eu também posso fazer o quê? Colocar o 9 aqui e trocar a posição do 6 e do 4. Então, eu repito o 9. E o 4 que estava no final, coloca aqui. E o 6, coloca aqui. Ah, eu posso colocar como segundo número o número 6. Começa com o número 2,
o 6, aí eu repito esse 4, e o 9 que estava aqui, boto lá pro final. Ah, o número da casa também pode ser começar com 2, ser o número 6 aqui, só que eu troco a ordem aqui. O 9 que estava no final, eu coloco nessa posição e o 4 aqui. Então, o número da casa dessa pessoa que ele esqueceu, se o número dessa casa começar com o número 2, ela pode ser ou esse número aqui, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então, tem quantas possibilidades? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 chances aqui de encontrar o número da casa. Mas se essa casa não começar com o número 2, começar com o número 4, aí eu vou ter a mesma quantidade de chances aqui. Se aqui eu tive 6, aqui também eu vou ter 6 chances. Ah, o número dessa casa não começa com 4, começa com 6. Aí eu vou ter mais 6 chances. E começando com 9, mais 6. Então, quantos números pode ser? Eu vou somar 6, mais 6, mais 6, mais 6 e colocar aqui o resultado. Essas são as chances que ele pode tentar encontrar essa casa. Tá certo? Tia, eu vou ter que colocar os números aqui do lado? Não precisa. Só basta fazer esse primeiro, dessa forma que eu fiz aqui. E fazer os outros desse jeito que eu fiz aqui. Coloco o número que pode começar e só coloco os tracinhos. Que você já sabe que aqui você tem 6 possibilidades. Aqui também tem mais 6 e aqui tem mais 6. Tá certo? Os únicos que precisa colocar o número são os primeiros. Os outros só colocar o número que inicia e os tracinhos. Agora embaixo aqui, ó, você tem que colocar 6, mais 6, mais 6, mais 6. E coloca aqui o resultado. Essa vai ser a resposta, tá? De quantidade de chances para ele encontrar a casa da Heloísa. Na atividade 7, você vai ligar. Por exemplo, esse primeiro coração aqui. Você vai ligar para cada um doce desse aqui, do brigadeiro, né? Então, liguei ali, ligo para esse, esse, esse. Pronto, liguei o primeiro coração para esses doces. Esse doce aqui eu vou ligar para um laço. Pronto. Pegue outra cor e você vai ligar o outro coração da mesma forma. Você vai pegar esse aqui, ó, ligar para o primeiro doce, segundo doce, terceiro doce, quarto doce. Aí você vai pegar esse doce aqui, ó, e vai ligar para este laço. Aí você vai pegar outra cor e vai ligar o coração vermelho. Da mesma forma, o amarelo e o verde, e depois ligar para o laço. Tá certo? É somente isso. Na atividade da página 12, você irá responder lá na letra A, esse cálculo. Na letra B, já esses cálculos aqui, tá certo? Naquele espaço vazio, você irá fazer isso aqui. E lá na resposta final, você irá colocar isso aqui, tá bom? Beijos e bons estudos!